Aleluia. Ontem nós tivemos um churrasco aqui dos homens, né, pastor? Irmão Benedito aí, foi bênção, hein, irmão? O churrasco foi bom. E logo vamos repetir aí, né? Foi bom, Vena? Foi bom? Hein, Venâncio? Foi bom? Então foi. Então tá. Então o próximo, o Júnior perdeu, tá vendo, Júnior? Perdeu. Mas o próximo vai ser melhor ainda. Ah, é? Opa, então tá bom. Tá convidado já. Tá bom? O Vena fica responsável em chamar você lá. Tá bom? Tá bom. Bom ter vocês aqui. O pessoal que foi, os nossos convidados aí que estão aqui. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. É bom ter vocês aqui. Amém? Temos bastante coisas a fazer nesse mês. Vocês perceberam, né? Então nós estaremos relembrando você nesse mês de março, muita coisa. E quando uma das funções da igreja, queridos, é isso. É nos dar ferramentas para nós servirmos a Deus. Né? Hoje nós temos muitas pessoas que questionam a função da igreja, se é necessário uma igreja, existir igreja. Então, uma das questões principais é isso. A igreja, ela nos direciona, porque senão a gente fica tão intertido lá com as nossas coisas, né? Com os nossos planos, com os nossos projetos, com as nossas... com as coisas que nós achamos que são importantes, com as nossas prioridades, né? E a gente acaba esquecendo de Deus. Não é que a gente é ruim, é que a gente precisa de ter essas lembranças, tá bom? Obrigado, Tati. E uma das coisas que a igreja faz é isso, é te dar essas ferramentas para você servir a Deus, tá bom? Então, temos bastante coisas a fazer e sempre estaremos lembrando a você, tá bom? Então, contamos com você aí para realizar as coisas que Deus tem colocado no nosso coração, tá bom? Uma das coisas que se fala muito no Brasil é que o Brasil só começa a andar depois do carnaval, não é isso? Você já ouviu falar isso? E de certa forma é verdade, né? O ano começa e a gente vai esperando, né? Aí a coisa começa a andar mesmo, deslanchar no Brasil quando termina o carnaval. E o carnaval terminou, graças a Deus. O carnaval terminou. Eu espero que você tenha descansado bastante, aproveitado esse tempo para buscar o Senhor, né? Aproveitar esse tempo para buscar o Senhor. Então, pensando nessa questão de que estamos aí engatinhando aí no ano de 2023. Uma das coisas que eu vejo que é importante você e nós fazermos para nós termos um ano bom. Ainda dá tempo, olha. Estamos no final de fevereiro e estamos começando o ano, né? Ainda dá tempo de você ter um ano bom. Amém? Um ano bom. Então, se você não quer que as coisas mudem, continua fazendo do jeito que você sempre fez. E vai ficar igual. Vai ficar tudo igual. Agora, se você quer mudança, então você precisa fazer coisas diferentes. Precisa mudar as coisas. E eu acredito que Deus te trouxe aqui. Deus trouxe você nessa noite para falar para você, para te dar algumas diretrizes de como você pode fazer, algumas coisas que você pode fazer para fazer com que este ano seja bom. Amém? Que esse ano seja bom.
E uma coisa que eu acredito que é fundamental para você e para mim, para nós termos um ano bom, é nós aprendermos a andar com Deus. Andar com Deus. E a Bíblia fala de um homem que andou com Deus. E eu queria que a gente pensasse sobre isso hoje. Andar com Deus. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 5. Gênesis 5, versículos 22 e 24. Fala assim: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Andou com Deus. Então, nesse tempo aqui, o tempo de vida era muito diferente do nosso hoje. Mas o ponto aqui é que a Bíblia fala que ele andou com Deus. E eu quero também chamar você para ler um outro texto que acrescenta mais alguma coisinha nesse breve relato sobre Enoque, que está lá em Hebreus. Abre sua Bíblia lá em Hebreus 11. Hebreus 11, versículos 5 e 6. Que fala assim, olha. Aqui o autor da carta de Hebreus, ele está falando sobre homens de fé. Então, ele coloca Enoque como um homem de fé. Olha o que ele fala aqui. Hebreus 11, versículos 5 e 6, ele fala assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Que tinha agradado a Deus. Então aqui nós temos duas informações importantes na vida de Enoque. Primeiro, que ele andou com Deus, e a segunda é que ele agradou a Deus. Ele agradou a Deus. Eu queria que você pensasse um pouquinho. O que te agrada em alguém? Tem pessoas que, na verdade, tem pessoas que nos agradam. Não é que tem pessoas que você tem empatia. Então, o que agrada em alguém, em algumas pessoas? O que nos agrada? Por exemplo, a pessoa que está disposta a te ajudar. Isso agrada. Está disposta a ajudar. Não é? Ela quer te ajudar. Ela quer te ajudar. Por exemplo, alguém que está com você e você percebe que ela não tem segundas intenções. Como é desagradável quando você percebe que alguém está com você, ou junto com você, ou perto de você, ou andando com você, só porque alguma coisa ela vai te dar. Segundas intenções, como é desagradável. Então, quando você vê alguém que não tem essas atitudes de segundas intenções, isso nos agrada. Pessoa que está disponível, como eu falei. Está disponível. Como é bom quando você precisa de algo e as pessoas estão disponíveis. E como é chato quando você precisa e a resposta é sempre não. Não dá.
Não vai dar hoje, não dá. Mas aí chega depois de 2 semanas, você vê, hoje também não dá. Quer dizer, se torna uma coisa chata. Então, quando as pessoas são disponíveis, isso nos agrada. Pessoas que se importam conosco, isso nos agrada. Não é bom? Não é bom quando você percebe que alguém se importa com você? Isso. Pessoa que nos ama. Isso nos agrada. Então, quando a Bíblia relata aqui que Enoque agradou a Deus, nós poderíamos pensar que muitas dessas coisas Enoque fez para Deus, que o agradou. E Hebreus, ele fala que Enoque teve fé. Não é isso? Fé. De uma forma muito clara, fé é eu pensar como Deus. Isso é fé. Porque se eu olhar para a minha vida, eu vou ver muitas coisas que eu acho impossível. Mas se eu olhar e eu pensar do jeito de Deus, eu vou ver que aquilo não é impossível. Então talvez você esteja aqui hoje, e você está ouvindo essa palavra, e ela está falando para você que para você ter um bom ano, você precisa andar com Deus. E que para você andar com Deus, é importante que você agrade a Deus. Então, nós podemos pensar 3 coisas, 3 evidências, que eu gostaria de pensar com você hoje. 3 pontos, só 3 que eu queria ver com você, mas existem muito mais. Muito mais. Só 3 aspectos de alguém que pode agradar a Deus. E você pode pegar isso para você. Como vai ser bom para nós, se nós sairmos daqui, e nós ouvirmos a palavra, e nós fazermos, porque é isso que vai fazer diferença. Porque senão vai ser mais uma palavra que você vai ouvir, não é? Mas Deus não quer isso. A Bíblia fala que o que é importante é nós praticarmos aquilo que nós ouvirmos. Então presta atenção, e se você conseguir captar uma coisa e falar assim, olha, eu vou fazer isso, isso já vai ser um grande passo para você ter um bom ano. Então a primeira evidência de alguém que anda com Deus está lá em Amós, capítulo 3, versículo 3. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Amós, está lá no Antigo Testamento. Amós 3:3. Olha o que fala aqui. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. É difícil, hein? Não é difícil? Não é difícil? Quando a gente discute lá, tem uma discussão com o nosso namorado, com o esposo, né? Fica complicado você ficar junto ali, né? É difícil, não é? Então a Bíblia está falando que uma das evidências de alguém que anda com Deus é que ela tem e ela procura ter um profundo relacionamento com Ele, não é? Quanto mais tempo você está com alguém, mais você conhece daquela pessoa. Tem coisa que ela nunca vai ela não precisa nem mais falar para você, você já sabe. Que ela não gosta, ou que ela gosta. Ninguém precisa falar o doce que a pessoa que você ama gosta, você sabe, você convive, você anda. Então nós temos que ter
um profundo relacionamento com Deus, e quanto mais esse relacionamento com Deus amadurece, mas eu conheço a sua vontade. Mas eu conheço a sua vontade. E Romanos 12, 1, 2 fala que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, versículos 1 e 2. Ela fala isso. Então você quer conhecer, você quer viver bem, então você precisa fazer isso, ter um bom relacionamento com Deus. Porque Deus conhece mais do que você. Deus sabe mais do que você. Deus não está limitado ao tempo, ao espaço. Você está. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Deus sabe. Então, quanto mais você se relaciona com Deus, um relacionamento, você procurar ter um bom relacionamento com Deus. Amém? Bom relacionamento. Melhor, será melhor para você. Você vai ter menos traumas. Eu acredito que muito dessas questões emocionais que nós vivemos hoje é porque a gente não procura muito perceber a vontade de Deus. E não é difícil, gente. Não é difícil. É simplesmente você querer. Você querer ouvir Deus. E Deus, Ele fala de várias maneiras. Ele não fala só através da palavra. Ele não fala só através da mensagem. Deus fala através das circunstâncias. Deus fala. E sempre fala. E nós estamos... O que precisamos fazer? Quanto mais nós conhecemos alguém e temos intimidade com ele, nós conhecemos, ele não precisa falar, não é verdade? Só pela mudança da boca. Eu estou olhando para a Ivete dando risada aqui, porque é isso mesmo. Às vezes eu quero enganar ela, eu não consigo, gente. É incrível. Não consigo. Aí ela fala para mim assim: amor, ó sua boca. Então não adianta, gente. Então olha, quanto mais você andar com Deus, ter intimidade com Ele, vai ser melhor para você. 2023 vai ser melhor. Amém? Vai ser melhor. Uma outra evidência de alguém que anda com Deus. Eu estou falando de evidência porque aí a gente faz uma comparação. Fala, poxa, será que eu estou vivendo assim? Então, aqui o objetivo da mensagem não é apontar o dedo para você e falar para você, ó, você não está fazendo. Não é isso. O objetivo da mensagem é falar assim, olha, você não está fazendo? Começa a fazer. É isso. É isso que nós queremos. A segunda evidência de quem anda com Deus. Eu queria que você olhasse um texto da Bíblia lá em Êxodo. Lá no comecinho da Bíblia. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 13. Versículo 21, o contexto disso, o contexto desse texto. O que é contexto? Às vezes a gente fala aqui, né? O contexto é o que está ao redor daquilo que está escrito, né? Então o antes e o depois, é isso que é o contexto. É o momento histórico no qual foi escrito. Qual foi
o contexto desse texto aqui que nós vamos ler. O povo de Deus estava indo para a terra prometida e estava no deserto. E aí a Bíblia fala que ia uma nuvem, ia uma tocha de fogo na frente do povo. É isso. Êxodo 13, 21. Vamos ler lá. Êxodo 13, 21 fala assim. Olha o que fala. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Então, uma coisa importante de quem anda com Deus e que agrada a Deus é andar no mesmo compasso de Deus. É por isso que a nuvem ia na frente. Ninguém podia, né? Esse Deus vai estar andando muito devagar, deixa eu acelerar, né? Assim, ligeirinho, né? Tem gente que é ligeirinho, né? Tem gente que é ligeirinho. Deus está demorando muito para fazer. Deus está demorando muito para fazer isso. Deus está demorando muito para fazer. Então começa a querer agilizar Deus, né? Dá uma empurradinha em Deus, né? E às vezes, geralmente, isso não dá certo. Então quem anda com Deus deve andar no mesmo compasso dele. Nem para trás, nem para frente. Também não pode ser aquele lerdo, né, que fica lá atrás, né? Anda muito devagar. Então tem que ir no compasso de Deus. Então você precisa andar com essa visão na sua vida. Andar no mesmo compasso com Deus. E sabe uma coisa interessante? Quando você lê aqui, fala que quando a nuvem parava, o povo parava. E aí a nuvem se levantava, o povo ia. Talvez você esteja num tempo de parada. Então para com Deus. Amém? E talvez o seu tempo é um tempo que Deus está andando e você está parado. Então começa a andar. Amém, queridos? É isso que precisamos fazer. É isso que precisamos. Andar no mesmo compasso que Deus, de Deus. E a terceira evidência de quem anda com Deus está lá em Gênesis também, que eu queria que você lesse, Gênesis 13. Gênesis 13, 11 e 12. Gênesis 13, 11 e 12. Essa história aqui é a história de Ló, o sobrinho de Abraão. Ele estava com Abraão, convivia com ele, conhecia o Deus de Abraão, sabia quem era Abraão, sabia que Deus tinha chamado Abraão para sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Ele sabia disso. E chegou um momento que Ló teve que tomar uma decisão na sua vida. E Ló toma uma decisão que não foi a melhor. Gênesis 13, 11 e 12 fala assim: Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste,
Assim os dois se separaram. Abraão ficou com a terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Então, Ló, ele toma uma direção diferente de Abraão. Percebe? Ele escolhe algo diferente. E muitas vezes, talvez nesse ano, a gente está escolhendo algumas coisas que não são boas. E a gente tem tempo. Estamos começando o ano. Está em tempo de mudar. Não é isso? Está em tempo de mudar. Então, andar com Deus é andar na mesma direção que Ele. Na mesma direção. Abraão fez isso. E quando eles olharam, quando você vê aqui o texto, fala que Ló, ele olhou para, porque Abraão chegou para ele, Deus tinha falado para ele assim, ó, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir. Mas Abraão fala para Ló assim, Ló, nós já estamos muito ricos, prósperos, nós não podemos mais ficar juntos. A terra, o gado não pode mais, não comporta a gente tem que se separar. Aí fala que Ló foi espertinho, né? Visionário. Ser visionário é bom, mas nem sempre ser visionário me traz a visão de Deus. Às vezes traz a minha. Então Ló ele faz assim, ó. Abraão fala para ele assim: filho, ele era sobrinho, mas como o pai de Ló havia morrido, Harã, então Abraão cuidou de Ló. Era como filho. Então Abraão fala para ele assim, eu acredito, né? Falou, filho, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló, o que fez? Olhou e viu os lugares aonde a terra era mais fértil. Não é isso? Onde a possibilidade de prosperar e de crescer era maior. Então ele falou, bom, então eu vou ficar aqui, eu vou para cá então, tio. Né? Eu vou para cá, tio. E Abraão falou, ok, tá bom. E ele foi para lá. E aí quando nós acompanhamos a história de Ló, nós vemos que Ló começa a se envolver com aquelas pessoas. Aquelas pessoas que estão ali naquele lugar não agradam a Deus, não andam com Deus. E Ló convive com eles. E provavelmente vai se afastando de Deus. Vai se afastando. Então, ele começa a ir numa outra direção. Então, amados, queridos irmãos, qual é a direção que nós estamos tomando no ano de 2023? Será que é a mesma de 2022? Não deu certo lá, hein? Olha, tem coisa que não deu certo em 2022. Não é? E aí o pessoal vai lá no ano novo, faz aquele monte de promessa, né? Esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou fazer diferente. Aí agora a gente já está em fevereiro, e às vezes a gente está lá, ó, já começou a fazer tudo de volta. Então Deus está falando para você hoje aqui, para mim. Olha, qual é a direção? Importante, volta para a direção. Amém? Volta para a direção. Volta para o caminho. Para de querer cortar fila. Você já viu aqueles espertinhos na fila? Outro dia eu fui no mercado, estava lá na fila, um tempão, né? Na fila, aqui no nosso famoso do Vale aqui.
Eu estava na fila lá, aí de repente a pessoa entrou na frente, né? E ficou. Aí a hora que ela foi entrar no caixa, eu falei assim, eu acho que agora sou eu, não? Aí ela falou, o senhor está aí? Eu falei, eu estou aqui. Então tem gente que é espertinho na vida, quer cortar fila, né? Cortar atalho, furar a fila. O Salmo 37, versículo 5, fala que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Aquilo que você não sabe, ele vai fazer. Mas você tem que entregar para ele. Se você quiser ficar fazendo do seu jeito, Deus não vai interferir. Ele não vai fazer isso. Porque ele te criou um ser semelhante a ele, com condições de escolha. Então ele não vai contra ele mesmo. Então ele vai deixar você ir. E como é que está? Como é que você está indo? Então é tempo de mudança. Amém? É tempo de mudança. Então, concluindo essa mensagem, eu queria falar para você que andar com Deus é uma decisão pessoal. Eu decido andar com Deus. É você que decide. É uma decisão pessoal. Você escolhe. A Bíblia está falando que é melhor. Mas se você achar que não, ok. Continua aí nessa toada aí. Vai em frente. Mas a palavra diz que andar com Deus traz benefício para nós. Amém? Que tal você escolher essa noite andar com Deus? Seria bom. A minha sugestão para você essa noite é que você observe aí como é que estão os seus primeiros dias aí de 2023 e fale assim, olha, eu vou fazer como Enoque. Enoque andou com Deus e eu vou andar com Deus também. Amém? Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, a tua palavra foi pregada, foi falada. Mas, ó Deus, nós precisamos tomar atitudes diante daquilo que ouvimos. Então, nessa noite, Senhor, vem com o teu Espírito, toque os corações, toca o coração, muda o nosso desejo, Senhor, que nós tenhamos o mesmo ímpeto de Ló, que nós tenhamos o mesmo ímpeto de Enoque, que nós não façamos como Ló, que nós queiramos, Senhor, fazer o que a tua palavra diz. Nesse início de ano, queremos ter um ano bom, que nós possamos andar contigo, Senhor, em nome de Jesus. Eu queria dar oportunidade a você hoje, para você tomar uma decisão diante de Deus. Eu não vou falar para você vir aqui na frente, mas é importante que você, para você mesmo, você falar, para você saber que você quer fazer algo. Então é importante que você fale isso com Deus. Você fale com Deus. Amém?
Então, se você quer fazer isso hoje, eu sugiro a você, fale com Deus agora, ore e fale: ó Deus, eu ouvi essa palavra, e eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. Me ajuda, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Sozinho eu não consigo, mas eu e Deus somos maioria absoluta. Amém? Quando você se junta a Deus, é maioria absoluta. Então, ora agora, fala com Deus. Fala você e Deus agora. Aleluia. Senhor, obrigado pela Tua palavra. E ó Deus, queremos caminhar contigo esse ano. Nos ajude, Senhor, com Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você essa semana. E que você decida caminhar com Deus. Deus abençoe.